Como vocês estão? Noite chuvosa aqui em Goiânia. Agora, uns 10 minutos, começou a chover bem forte aqui. Chovendo bastante por aqui. Hoje eu vou falar sobre bebezinhos, sobre recém-nascidos. Aquela coisinha fofinha que inspira tanto cuidado, tanta delicadeza, tanta fragilidade e demanda muito das mães, dos cuidadores, gera muita ansiedade. É considerado recém-nascido até antes de completar um mês. Vocês sabiam disso? Que isso é uma classificação da pediatria, né? Dentro da medicina, até antes de completar um mês é considerado recém-nascido. Então, uma semana, 2 semanas, 20 dias, 25 dias é considerado recém-nascido. Aí completou um mês, aí já tem outro nome que a gente chama de lactente. Então, algumas coisas, algumas práticas que antigamente, no tempo das nossas avós, algumas práticas do tempo, talvez das nossas mães, eram muito difundidas e passadas de geração a geração em relação aos cuidados com esses bebezinhos nessa fase, e que hoje já não são indicados mais pelos pediatras, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelas comunidades médicas, não são mais recomendadas. Então é sobre isso que eu vou falar, mas vou falar também de atualizações, vou falar sobre o que fazer, sobre o que não fazer em relação aos cuidados com bebezinhos, com recém-nascidos. Coisas que eram feitas antes e que não são mais feitas. Tanto por algum motivo médico ou por verificação baseada em evidências científicas de que não há mais necessidade de fazer, ou realmente é uma contraindicação em alguns casos de fazer. Eu vou começar lá no hospital, na hora que esse bebê nasce, no parto. A mãe teve o parto, seja parto normal, parto cesariana, enfim, não importa o parto. Esse bebê nasceu. Uma conduta que era muito feita nos hospitais era já aplicar no olhinho dos bebês um colírio que a gente chama de nitrato de prata. E doía nesse olhinho dos bebês. Para que isso? Para que esse colírio? Para evitar o desenvolvimento de infecção por bactérias que eventualmente pudessem estar ali no canal vaginal da mãe no momento do parto normal. Mas aí essa conduta também era feita até nos partos cesarianos. Hoje ainda tem muitos hospitais que fazem isso, mas por protocolo, por indicação das sociedades de pediatria, das comunidades médicas, isso não é mais indicado. Muitos hospitais estão, na verdade, até desatualizados em relação a isso. É agressivo e é desnecessário. Mas por quê? Se vai evitar a contaminação do bebê, de eventualmente passar ali no canal vaginal que está contaminado. Mas não é bem assim. Hoje em dia o pré-natal está sendo muito mais realizado de forma efetiva e eficaz, então evita muito que as infecções estejam presentes no momento do parto da criança. Então, para que eu vou tratar, para que eu vou usar já um antibiótico para uma criança cuja mãe não está com nenhuma infecção ativa? Então não há necessidade disso. E o colírio é agressivo, o colírio dói, causa dor lá no olhinho do bebê. Então, esse colírio, por exemplo, já não é indicado. E o que isso tem a ver com a babá? Tem a ver com a babá no seguinte: eu quero saber se alguma de vocês já viu isso. Cuidando de recém-nascidos, aí o bebezinho chega em casa com o olhinho amarelinho e fica vários dias depois lacrimejando uma secreção amarelinha. Não estou falando de pus ou de secreção purulenta, estou falando de uma secreção aquosa, mas amarela. É resquício do colírio que foi aplicado lá no hospital. Então, aí
a família, a babá fica limpando ali por vários dias aquele olhinho amarelinho por causa desse colírio. O olhinho fica vermelhinho. Então, isso aí a babá vai pegar lá na casa, né? O bebê teve alta, foi pra casa, e aí a babá vai cuidar dele, vai ver isso lá no olhinho dele. Então, isso não é mais indicado nos hospitais. Não, de rotina, os hospitais já grandes, já atualizados com as recomendações, não fazem isso mais. Os meus filhos, por exemplo, já não passaram por esse procedimento quando nasceram, tá? Outra coisa, ainda também no hospital, o banho. E isso gera um pouco de discussão. Hoje em dia é recomendado que o bebê só tome banho depois de 24 horas. E ao nascer, ele nasce com uma substância na pele que se chama vernix caseoso. É uma substância esbranquiçada, vocês já devem ter visto talvez em filme, em seriado, aqueles que são mais realistas, que mostram os bebês quando nascem. Eles nascem todos sujinhos, não só de sangue, mas nascem com essa substância na pele, no corpo todo, que chama vernix caseoso. Para que existe? A natureza é perfeita, nada tá ali por acaso. E o vernix caseoso tá ali para proteger a pele do bebê ainda lá no momento intraútero, para facilitar a passagem no canal do parto, para facilitar a descida e a passagem no canal do parto, para promover ajudar na regulagem da temperatura do bebê extraútero, porque ao nascer o bebê tem todos os seus sistemas ainda muito imaturos, né? Então o vernix caseoso funciona como um isolante térmico. E então o banho, hoje em dia, ele já não é mais recomendado logo de imediato, aquela neurose de pegar o bebê, fazer os exames pediátricos, levar pro berçário, dar um banho e trazer ele pra mãe já todo vestidinho, no coeiro, com a roupinha, com um monte de coisa, cheirosinho. Não, muito pelo contrário. O indicado é que o bebê nasça e vai direto pro colo da mãe, mamar. É considerada a hora de ouro, a golden hour, pele a pele, para ele mamar, ter contato com aquela mãe, com o pai, com quem estiver ali participando e presenciando o parto. Isso já contribui com a amamentação daquele bebê, evita o estresse dos procedimentos de ficar, como eu falei, pinga colírio, toma banho, o bebê acabou de nascer, já está passando por um monte de coisa. Isso é um estresse para ele, nascer foi um estresse, querendo ou não, e nos momentos de estresse, a gente tem uma demanda maior por glicose, por exemplo. Então, não dar o banho e manter ali esse vernix caseoso ajuda a manter os níveis de glicose bem reguladinhos, sem desequilíbrio, para aquele bebê que acabou de nascer e que está aprendendo a regular todas as suas funções. Viram só assim a importância dessa nova conduta, né, de não dar o banho de imediato. Deixa daqui 24 horas dar o banho, tranquilo, não precisa ter pressa. O vernix caseoso é benéfico para o bebê. Então, essa conduta também do banho já de imediato, na pressa, já foi também abandonada nas grandes maternidades, nos grandes hospitais. Outro ponto também, o clampeamento, a gente chama de clampeamento tardio do cordão umbilical. O que é isso? É a interrupção do sangue e o corte do cordão umbilical entre a mãe e o bebê, né? Antigamente, nascia, já ficava naquela preocupação também de já cortar. Hoje não, é recomendado que se deixe ali por 1 a 3 minutos ainda o bebê ligado na mãe, recebendo ali o restante de aporte sanguíneo que vem da placenta. Isso para quê? Isso evita, reduz em até 50% os casos de anemia até os 6 meses de vida, porque ali ele vai receber uma quantidade, digamos assim, extra de sangue materno. Porque a partir do momento que corta, acabou o suporte sanguíneo da mãe, certo? Separou totalmente. Então, esse clampeamento tardio do cordão também, antes não se fazia assim. O clampeamento era feito logo
quase que de imediato. Nasceu, corta. Hoje não. Hoje a recomendação é o clampeamento tardio do cordão umbilical para contribuir, para evitar, melhor dizendo, alguns quadros de anemia até os 6 meses de vida tem impacto nisso, certo? Tá bom, isso tudo foi no hospital, mas e a babá? A babá tá lá na casa esperando o bebê chegar, né? Então, o bebê chegou, a babá tá lá, vai ajudar a mãe nos cuidados com esse neném. Um neném recém-nascido em casa, quais são as principais preocupações da família, da babá? Banho, o aleitamento materno, né, a alimentação, o soninho e o umbigo. É ou não é? O umbigo é uma preocupação tremenda das mães de primeira viagem. Nunca vi tanta preocupação. Eu já passei por isso, eu posso falar. Vamos chegando, gente. Boa noite. Não engasgar com leite, né? Também. Então, nesse ponto aqui do umbigo, o que já se recomenda hoje que antes não era bem assim? Vamos falar, aqui eu vou entrar no assunto de umbigo e banho. Vou colocar as duas coisas misturadas. Nós vivemos no Brasil, aqui o clima é predominantemente quente, né? Quase que no país todo. Mas nós temos o hábito cultural de tomar banho todo dia. E os bebês também. Tem lugares no mundo que não é assim, tá, gente? Mas aqui a gente toma banho todo dia. E os bebês também, às vezes tomam 2, 3 banhos no dia. É ou não é? Os meus tomavam banho 2 vezes por dia. E aí, com o passar do tempo, vai mudando. Então, e aí nessa hora do banho, como é que fica a proteção do umbigo? O umbigo que é aquela coisa gelatinosa, mole, que todo mundo tem medo de encostar, vai infeccionar e vai sangrar, né? É o medo das mães de primeira viagem. Sangrar esse umbigo e infeccionar. Como que eu vou limpar esse umbigo? Ao mesmo tempo que eu preciso dar banho na criança, e aí eu fico com medo de ficar encostando ali no umbigo. Bom, o umbigo é recomendado de que se faça a higiene em toda troca de fralda. E como é que é isso? A criança vai tomar banho. Tomou banho, com cuidado ali para não ficar puxando o umbiguinho. Secou a barriguinha, vai lá pro trocador já para fazer a troca de fralda. No momento da troca de fralda, é a hora de higienizar o umbigo. Com o quê? Com álcool a 70%, certo? Mas isso é o que é mais difundido hoje em dia pelos pediatras. Limpeza com álcool a 70% em volta do umbigo, deixar bem sequinho, bem limpinho. O umbigo não dói, não precisa ter medo de pegar, tá? Ele não tem terminação nervosa, então ele não dói. O que às vezes o bebê reclama é de da gente estar manipulando, de ter acabado de sair do banho, ele tá com frio, ou aí na hora de passar o álcool em volta, o álcool é geladinho, aí ele reclama, mas o umbigo propriamente dito não dói, o coto umbilical, tá? Então eu vou limpar lá tudo com álcool a 70%, e aí, vou tampar, não vou tampar, vou fazer curativo, não vou fazer curativo, não faz curativo, não tampa. Por quê? Tem que deixar ele ficar bem sequinho. O álcool ajuda nisso, porque o álcool, além de limpar, ele também desidrata um pouco, né? Mas só isso. Limpou com álcool, secou bem sequinho, deixar sem nada. De preferência até a roupinha do bebê e a fraldinha também, que não fique lá encostando e tampando o lugar onde está o umbiguinho, porque ele tem que, digamos assim, respirar, ele tem que ficar sem cobertura, não precisa pôr gaze, não precisa pôr algodão, não precisa, e outras coisas também, não precisa pôr faixa, que isso aí é recomendação de vó das antigas, né? Colocar faixa, colocar moeda. Quem nunca ouviu isso, gente? E todo mundo já ouviu isso, conselho de mãe, de vó. Tem que colocar moeda no umbigo, para o umbigo não ficar estufado. Tem que colocar uma faixa nesse menino, para o umbigo não ficar estufado. Não põe nada, gente, não põe nada. É limpar com álcool 70 e pronto. Só isso. Esse umbiguinho tem que ficar bem sequinho
que quanto mais sequinho ele ficar, mais rápido ele vai cair. Então, é melhor para a criança, porque querendo ou não é uma porta de entrada para uma infecção. E então, quanto mais desidratado, digamos assim, quanto mais sequinho ele estiver, é melhor para que ele caia logo e feche essa porta de entrada para qualquer infecção. Então não se deve tampar, não se deve colocar nada ali no umbiguinho, certo? Esse do umbigo é antigo, às vezes é difícil a gente combater, às vezes a gente explicar isso para uma pessoa que traz esses conhecimentos de antigamente, mas não precisa pôr nada, não precisa tampar. O umbiguinho do bebê é normal que ele fique estufado por um tempo. Muitas mães, muitas babás ficam preocupadas. Nossa, mas esse menino já tá com 1 ano, tá com esse umbigo estufado. Relaxa, gente, relaxa, dá tempo ao tempo. A criança tá desenvolvendo. Meu filho passou por isso, vou dar um exemplo. Meu mais velho tinha um umbigo bem estufado. Meu marido chegou a querer levar ele no cirurgião pediátrico. E eu conversei com um cirurgião pediátrico, amigo meu, e ele falou assim, não, calma, dá tempo ao tempo, espera que isso aí vai ficar bonitinho sozinho, sem precisar fazer cirurgia. Não é um caso de hérnia umbilical, por exemplo, não era. Era só aquele umbiguinho mais estufado. Agora, no caso de hérnia umbilical, que aí você palpa no buraquinho do umbigo, você sente um anel que tá aberto, que devia ter fechado, e ele continuou aberto. Você consegue palpar lá esse orifício. E aí, qual que é o problema? Por esse orifício pode passar conteúdo abdominal, uma alça intestinal, o revestimento abdominal, e aí pode gerar um quadro de urgência, de dor abdominal intensa, e aí precisar fazer uma cirurgia de emergência. Que não era o caso do meu filho. Com o passar do tempo, o umbiguinho dele foi indo cada vez mais pra dentro e tá tranquilo, tá bonitinho hoje, brinca, não tem problema nenhum, não precisou fazer nenhuma intervenção por causa desse umbigo dele. Então relaxa com o umbiguinho. Agora, quando eu falei lá no começo sobre o banho, tem países, tem lugares que as pessoas não tomam banho todo dia, tá? Normal, é cultural deles, não julguemos. Mas não tomam banho todo dia. Então já tem alguns estudos direcionando para que nos primeiros dias, no recém-nascido, em relação ao umbigo e banho, nesses lugares que eles não têm o costume de tomar banho todo dia, o banho é feito banho a seco, que a gente fala, com toalhinha, com paninho, e não se passa nada no umbigo, nada, nem o álcool. Quem dirá a faixa, que dirá algodão, que dirá gás, nada. Nem o álcool, como a gente costuma indicar aqui no Brasil. Então, já existem alguns estudos, alguns países que recomendam isso, não passar nada, só a limpeza do bebê como um todo, com água e sabão, mas com paninho, e aí lá no umbiguinho limpar com o paninho lá, com a água e com o sabão, secou, acabou, tá? Então, essa diferença, mas isso eu vejo que isso não se aplica muito pro Brasil, né, pra nossa realidade. Então, mas só para explicar para vocês que isso já vem sendo recomendado em alguns lugares, tá? Então é uma mudança, é uma alteração, é uma atualização. Outro ponto que eu quero comentar sobre a fimose. Fimose é a pele que reveste o pênis dos meninos. Aquela pele, ela fica em excesso, e isso é a fimose. Logo ao nascer, todas as crianças, todos os meninos praticamente nascem com fimose, esse excesso de pele. E que quando a babá ou a mãe vai limpar, vai higienizar a região genital do menininho, do bebê, não se deve ficar fazendo massagem, puxando essa pele para baixo forçadamente, tá? Fazendo força,
causando um desconforto no bebezinho. Isso não é recomendado mais. Há algum tempo atrás, recomendava-se fazer uma massagem diariamente, às vezes nas trocas de fralda, mais de uma vez por dia, uma massagem no pênis do menino, para ir cada vez mais abaixando aquela pele e exteriorizando a glande cada vez mais. Hoje isso não é recomendado mais, tá? O que é recomendado? A limpeza normal do pênis, abaixou a pele até onde foi, sem forçar. Até onde foi, chegou ali naquele ponto, é até ali que tem que ir, não tem que puxar para baixo, não tem que dar tranco e não tem que fazer força. Chegou até ali, aí lava com água, com sabão, sem neuroses, não precisa passar mais nada além do que água e sabão. Terminou de higienizar, volta a pele, vida que segue. É isso que é a recomendação hoje em dia em relação à fimose, tá? Nada de massagem, nada de puxar, porque se você puxar com força, isso pode causar fissura, microfissuras ali na pele, e aí vai ser pior. A criança vai chorar, vai doer, vai sangrar. E aí no momento de cicatrizar essa fissura, vai grudar mais. Vai grudar, tudo que você tentou desgrudar vai grudar de novo. Então é pior. Não se recomenda mexer, fazer isso mais, tá bom? Deixa a fimose do menino lá. Na adolescência tudo se resolve. Tá bom? Falei dos meninos, agora as meninas. Aliás, meninas e meninos. Vocês já devem ter ouvido falar de que muitos bebês, após o nascimento, nas primeiras semanas de vida, têm os peitinhos, os mamilos mais gordinhos, engurgitados. E aí muita gente fala que é o leite da bruxa. Já ouviram falar disso? E que tem que tirar o leite da bruxa, tem que apertar o mamilo para sair aquele leite da bruxa, porque senão a bruxa vem e vai colocar um feitiço. Vocês já ouviram falar isso? Gente, isso é puro mito. Puro mito. E não se deve apertar lá o peitinho do menino, da menina, porque acontece nos dois, nos meninos e nas meninas. E por que acontece isso? Porque o bebê, ele ficou em contato, ficou lá no útero da mãe por 9 meses. E depois, enquanto ele estava lá com a mãe, ainda intraútero, ele estava em contato com os hormônios femininos. Depois, ao nascer, ele vai ter naturalmente uma queda desses hormônios femininos, os hormônios da mãe. E aí leva, tô falando aqui de fisiologia, e aí leva a uma ativação dos sistemas produtores dos hormônios a produzir prolactina, que é um hormônio que leva à produção de leite nos meninos e nas meninas. Então é comum que o bebezinho recém-nascido, os primeiros, até nos meninos, até quase 1 mês, é comum, o peitinho é mais inchadinho. E nas meninas, às vezes até os 6 meses de vida, é aquele peitinho mais inchadinho. Você palpa e você sente um carocinho ali em volta dos mamilos. E tem muita gente que fala, tem que espremer, tem que tirar o leite que tá lá dentro. Não tem que espremer nada, deixa quietinho lá, aquilo ali vai passar com o tempo, não tem que fazer nada, nada. Segue a vida, só observar. Se ficar espremendo ali, vai dar uma infecção secundária, vai doer, o menino vai reclamar, pode dar uma complicação, então não tem que mexer, tá? Não tem que fazer nada. Vocês nunca ouviram falar desse leite da bruxa? É uma expressão que se usa para fazer referência a essa secreção que sai dos mamilos. Não precisa fazer nada, tá? Fica tranquila, tá de boa. É só observar. Em relação a alterações de pele, as babás, as mães que têm costume de empacotar muito as crianças, o bebê, colocar roupinha de manga comprida, luva, meia, coeiro, enrola o menino num charutinho. O charutinho eu acho super válido.
Mas o excesso de vestimento, o excesso de roupa, e aí deixa a criança superaquecida, com calor. Isso pode levar ao surgimento de brotoeja pelo corpo, ou também chamado de miliária. São os dois termos. As brotoejas são umas bolinhas que aparecem muito assim no rosto, nos bracinhos, às vezes no bumbum do bebê. E é puramente por excesso de vestimenta, excesso por calor. A criança tem uma imaturidade das suas glândulas sudoríparas, das glândulas produtoras de secreções, e aí acontece essa obstrução dessas glândulas. Não consegue eliminar muito bem o suor e as secreções das glândulas sebáceas e formam esses carocinhos, formando as brotoejas ou miliária. Então, qual que é a recomendação, gente? Não empacota o menino, deixa o menino mais fresquinho, de acordo com o clima do lugar onde você tá, né? Mas tenha bom senso de vestir a criança de acordo com o clima. Não precisa, não há necessidade de colocar meia, de colocar luvinha obrigatoriamente, entendeu? De colocar gorro, de sempre colocar um coeiro, de sempre colocar uma manta. Não precisa disso, só se for necessário. Então, e aí mas aí a criança tá com brotoeja, apareceu a brotoeja ou a miliária, e aí o que eu vou fazer? Tem que passar antibiótico, tem que usar antibiótico, tem que passar pomada, o que tem que fazer? Muito simples, um banhozinho com amido de milho, a famosa maisena. Essa é uma dica de vó, que essa vale. O banho com maisena é salvador em muitas situações, em várias afecções de pele nos bebês, que a gente fica querendo soluções milagrosas, querendo comprar um remédio super caro, e o remédio está em casa, está lá na prateleira da cozinha. A maisena, que é o amido de milho. Colocar esse amido de milho na água para ajudar a secar essas lesões da brotoeja. Nos banhos que a criança for tomar, coloca lá esse amido de milho no banho. Só isso. Depois, na hora que sai do banho, enxuga normal a criança. Não tem recomendação especial além disso com a brotoeja. E aí não ficar empacotando o menino de novo, não ficar botando um monte de roupa, um monte de coisa desnecessária, senão ele vai apresentar de novo as brotoejas. Certo? Vocês já ouviram falar? Já viram nas crianças que vocês cuidam, que vocês já cuidaram, as brotoejas? Ou também chamado de miliária? São umas bolinhas, umas lesõezinhas assim, que aparece, como eu falei, muito no rosto, nos bracinhos, no bumbum. E não coça, não causa maiores desconfortos assim, não. Mas a mãe, o pai, a babá fica preocupada e fica querendo saber o que faz. O que precisa fazer com aquilo. Não precisa passar antibiótico, não precisa passar nada. Banhozinho com maisena já resolve. Outra coisa, outra polêmica também que envolve os cuidados com recém-nascidos é sobre o banho de sol. O banho de sol, por muitos anos, foi recomendado assim, livremente, né? E aí, nesse livremente, muita gente exagerou. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a de Dermato, começaram a rever alguns posicionamentos e algumas recomendações. E começaram a ter essa discussão de que não se deve dar o banho de sol, mas tudo na vida com moderação. Hoje ainda é recomendado o banho de sol nos bebezinhos, nos recém-nascidos, desde o primeiro dia de vida, desde o momento que tem alta do hospital e vai para casa. E como que deve ser esse banho de sol? Se for no corpo todo, de 10 a 15 minutos, naquele horário que o sol é mais fraco, né? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Evitar os horários de sol mais quente, né?
porque afinal é um bebezinho recém-nascido, a pele é muito frágil, muito suscetível à queimadura muito facilmente. Então tem que tomar cuidado. E se for só nos bracinhos e nas perninhas, aí pode ser um tempo maior, tipo de 15 a 20 minutos, de 15 a 30 minutos, tá? O banho de sol diariamente. É uma coisa que é recomendada ainda sim. Mas aí tem que ter essa observação dos horários do sol, das regiões que vão ser expostas ao sol, tá? E aí depois dos 6 meses de vida, um bebê que já pode usar o protetor solar. Antes dos 6 meses, os bebezinhos não é recomendado usar protetor solar, né? Após os 6 meses de vida, um bebezinho que vai na praia, vai na piscina, alguma coisa assim. Aí, além do banho de sol, que ele já pode estar até acostumado a tomar, vai num parquinho, vai num passeio, isso ali conta como o banhozinho de sol dele. Mas aí após os 6 meses de vida já pode usar também o protetor solar, naquele bebê maior de 6 meses, tá? Nos menores de 6 meses não. Em relação à assadura e as pomadinhas de assadura, alguns pediatras já recomendam que nem precisa usar pomada de assadura, mas a grande maioria ainda recomenda. Só que também com moderação. Tudo nessa vida é moderação.